Aleluia. Vamos colocarmos em pé. Já estou passando para o evangelista Wilton, que está ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, abra a palavra de Deus comigo. A primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3 e no versículo 1. 1 João, capítulo 3 e o versículo 1. Primeira João, capítulo 3 e o versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo ele não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amém? Você pode se assentar, glorificando a Deus. Eu estava esta semana meditando sobre este texto e muitas pessoas, ao decorrer desta caminhada cristã, você já deve ter ouvido, você que me ouve, principalmente aí pelas redes sociais, já deve ter ouvido uma palavra dizendo assim: todo mundo é filho de Deus. Irmão, todo mundo fala isso, mas não é, isso não é verdade. E eu quero mostrar hoje aqui, dentro da palavra de Deus, seguindo aqui algumas orientações, o que está escrito na Bíblia. A gente tem que ver o que está escrito na Bíblia. Não é porque alguém disse para você um dia que todo mundo fala, Deus é pai, né? Deus é pai, e é pai de todo mundo, eu sou filho de Deus também. Porque tem muitos aí fora que se sentem, escuta isso, as pessoas elas se sentem menosprezadas quando nós vamos conversar e diz assim, mas o Deus que eu sirvo, porque o Deus é seu, não sei o que, já quer começar a discutir, já quer começar a brigar porque você diz o Deus que eu sirvo. Mas é realmente isso, porque tem pessoas que não servem a Deus, e se não serve a Deus, irmão, serve ao diabo. Não, mas eu também sou filho de Deus, então eu quero provar para você que não. Para ser filho de Deus, você precisa ter alguns requisitos. É lógico que se nós formos entrar a fundo nisso aqui, irmãos, nós passamos a noite aqui. Mas eu quero passar algumas orientações daquilo que o Senhor me mostrou dentro da palavra de Deus para nós prosseguirmos com a ministração desta noite, amém? Vamos lá. Como que uma pessoa, ela pode se dizer, eu sou filho de Deus? Eu coloquei aqui 3 versículos da Bíblia, como 3 passos aqui. E vamos lá para o primeiro. O que a gente tem que fazer, irmãos, para ser filho de Deus? Primeiro, você tem que crer no nome de Jesus. Aonde está escrito isso? João, capítulo 1 e no versículo 12. João, capítulo 1 e no versículo 12. A Bíblia vai dizer assim, olha, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem
filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então o primeiro requisito aqui, irmão, para a pessoa se tornar um filho de Deus, ela tem que crer no nome do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela já diz que o Senhor, Ele não lançará nenhum, irmãos, que se achegar a Ele fora. E Ele vai receber. E quando Ele recebe aquela pessoa, a pessoa tem que crer no nome de Jesus. Por que lá no passado, quando a igreja primitiva pregava dizendo Jesus é o Filho de Deus, o apóstolo Paulo, que na época era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja de Cristo, pegava aquele povo e não, você não pode acreditar nisso aí não. Porque a própria Bíblia diz, irmãos, que se nós acreditarmos nisso, nós vamos ganhar a salvação da nossa alma. E o que o diabo não quer é que você acredite que Jesus é o Filho de Deus. Então o primeiro requisito para você se tornar o chamado Filho de Deus é você acreditar, querido, que Jesus Cristo de Nazaré é Filho de Deus. Crer no nome dele, irmão. Crer, acreditar de todo o seu coração, de toda a alma, e colocar isso em primeiro lugar. Ela acreditou. Olha aqui que coisa linda, irmão, que é a palavra. Segundo, receber a adoção oferecida por Jesus. Lá em Gálatas 4 e capítulo 4 e versículo 4 vai dizer assim, olha: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus, Ele enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Nós temos que receber, irmãos, isso. Tem tanta gente hoje, né, que é revoltada, irmão. Eu conheci pessoas, na época, no passado, que cresciam e descobriam que os seus pais não eram pais verdadeiros. Aí eu fui adotado. E se revoltava, irmão, e eu me alegro com isso. Eu me alegro porque eu recebi a adoção. Aquilo que era necessário ser feito, foi feito. E nós, por adoção, fomos acolhidos para serem filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Querido, não tem privilégio maior na face dessa terra do que você abrir a tua boca e dizer: eu sou filho de Deus. Eu sirvo a um Deus. É por isso que nós falamos o nosso Deus, o Deus que eu sirvo. Porque só quem pode dizer isso é aquele que escolheu um dia acreditar no nome de Jesus e aceitar a adoção de Deus e dizer: não, eu aceito ser adotado. Eu aceito ser adotado pelo Senhor, porque eu quero ser chamado filho de Deus. Aleluia. Coisa linda, irmão. Vamos lá? Para ser chamado filho de Deus, você precisa deixar a vida de pecado. 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17. Isso aqui é essencial na vida daqueles que querem se tornar filho de Deus. Largar da vida errada
2 Coríntios 6,17, vai dizer assim: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Olha que coisa linda, irmão. Você olha aqui, você sai do meio deles, não fica aí, não vai tocar nas coisas imundas, porque se vocês fizerem isso, eu receberei vocês como filho, e eu serei para vocês pai, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então alguém que acreditou, eu acreditei, eu recebi a adoção do Pai sobre a minha vida, e eu larguei da vida errada. Quando você faz isso, o Senhor está dizendo para mim e para você: agora sim, agora você conseguiu os requisitos que eu tanto precisava. Você acreditou no nome de Jesus, você recebeu a adoção, e você largou da vida errada. Agora eu posso dizer que você é o meu filho, e eu sou o teu pai. Porque hoje, irmãos, é difícil. Algumas pessoas que dizem ser filho de Deus, mas não andam conforme a palavra de Deus diz, não largam do pecado. Igual eu estava conversando hoje à tarde com o pastor João, lá de Pouso Alegre. O pastor João falou assim: é difícil, irmão. As pessoas vêm para a igreja e passam um pouco tempo ali, tem um dom, a gente dá oportunidade, aí começa a louvar, é uma semana louvando e 2 usando crack. E aí? Sabe por quê? Porque não querem largar da vida errada, irmão. Viver com Cristo, irmão, ser chamado filho de Deus, não é para qualquer um, não. Você tem que pagar um preço para isso, irmão. E tem pessoas que hoje já não estão aptas a receber aquilo que Deus tem para te dar. Por quê? Porque muitas vezes não recebe. Olha aí o testemunho da irmã, que coisa linda. Ela deu a cara a tapa, dizendo: não, a culpa era minha, porque eu estava olhando para lá e aqui, e aí? E quando resolveu, o que Deus fez? Fez o que Ele tinha de fazer. É isso, irmão. Muitas vezes a gente está dando murro em ponta de faca, e não estamos sabendo o porquê que nós não estamos recebendo o melhor dessa terra, e não estamos sabendo o porquê que nós não temos os nossos privilégios que Deus colocou para nós, que nós temos aqui através da palavra dEle. Porque muitas vezes, irmãos, nós começamos a questionar a nós mesmos, e além de questionar nós mesmos, nós começamos a questionar Deus. Isso é o pior, irmão. Questionar você pode questionar 1000 vezes, quantas vezes você quiser. Olha no espelho, fala com você, grita com você, xinga você, mas não questiona Deus, porque o erro nunca vai estar em Deus, irmão. Nunca. Agora escuta, se você recebeu, olha aqui, tem mais um versículo aqui, 1 Pedro 15:17, a Bíblia vai dizer assim, olha: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda, ele não diz em algumas não, ele diz assim, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E no versículo 17 vai dizer assim, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa
peregrinação. O que ele está dizendo aqui? Não é para você andar, foi o que o pastor falou lá, 2 semanas louvando e 3 usando crack. Não, irmão, é em toda a vossa peregrinação, enquanto você tiver fôlego de vida na face dessa terra. Não é um dia eu acredito, no outro dia eu não acredito. Não é um dia eu sou santo e no outro dia eu vou andar em pecado. Não é isso. É em toda a vossa maneira. Ele não diz não em algumas, não, em toda a vossa maneira de viver. E enquanto você estiver peregrinando pela face dessa terra, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Recebi o Senhor, sou filho de Deus. Agora você sabe que nós temos alguns privilégios, né? Então vamos lá para os privilégios. Agora é hora boa, irmão. Que privilégio que eu tenho de ser filho de Deus? Ser herdeiro de Deus. Gálatas 4:7. A Bíblia vai dizer assim, ó: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Seu pai é dono de tudo. Ele pode fazer todas as coisas. E você, sendo filho, é herdeiro de Deus. Talvez hoje, irmão, Deus ele já preparou, irmão, o nosso lugar. Talvez hoje você entra na tua casa, talvez hoje a tua casa ainda não tenha muro. Minha casa tem uma cerquinha que cerca ela. Mas a promessa de Deus para a minha vida é que aonde nós vamos morar, o muro é adornado de toda espécie de pedras preciosas. Talvez você diz assim: ao chão aonde eu chego da minha casa não tem nem asfalto, ainda tem que andar um pedaço de terra. Mas o Senhor tem uma promessa para a minha vida, porque você é herdeiro daquilo que Ele deixou para você, e você vai andar em ruas de ouro. Querido, a herança do Senhor não é aqui, irmão. Tem muita gente enganada com as coisas da Bíblia, da palavra. A herança que o Senhor deixou para você, e a melhor herança que o Senhor tem para te dar, é a vida eterna. Você ser herdeiro do Pai, querido, é você pedir ao Senhor que está precisando de alguma coisa, como filho, irmão. E o Senhor diz: eu tenho para te dar, e eu vou te dar, eu vou te abençoar, eu vou fazer na tua vida. Por que que Deus faz isso? Porque a própria palavra diz: se tiveres ligado em mim e eu ligado em vós, pedireis o que quiseres que eu te darei. Mas para isso precisa ter requisitos, irmão. A Bíblia não é complexa de você entender, só que as pessoas parecem que não querem entender. Quando eu falo as pessoas, eu estou incluindo a minha vida. Por que que nós não comemos o melhor dessa terra, não vivemos o melhor dessa terra? Porque o que está escrito aqui, a promessa que está escrito aqui, era para os judeus. Mas como eles não aceitaram nem Jesus como filho, e nem a adoção para ser filho, e também não anda conforme tem que andar, então a raiz foi quebrada, e um zambujeiro, que somos nós de uma outra espécie, fomos enxertados. E aí? E aí nós temos a herança, nós temos um pai, nós temos alguém que zela pela nossa vida, nós temos alguém que cuida de nós, nós temos alguém que nos levanta nas horas difíceis, e nós somos herdeiros do Senhor. Isso é um privilégio para aqueles que são filhos de Deus. Olha o outro privilégio: ter o testemunho do Espírito Santo, irmão. Isso aqui fala sobre a
trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós, como temos corpo, alma e espírito, ou espírito, corpo e aquele que habita dentro de você é o Espírito Santo. Você tem um testemunho, irmãos, um privilégio de ter um Deus que está dentro de você. É para qualquer um isso? Às vezes nós perdemos muita noção, irmãos, de quem nós somos na face dessa terra. Às vezes o inimigo levanta-se contra a nossa vida e nós nos sentimos um ninguém. Mas quem habita dentro de você não é qualquer um. Quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus, e Ele faz parte da trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Ele também é Deus. O que Deus faz, Ele faz. Se Ele cura, Ele também cura. Se Jesus andou aqui pela face dessa terra, hoje Ele anda junto com você, junto comigo. Nós temos um testemunho, irmãos, de levar um Deus dentro de nós. Isso, irmãos, é coisa que a gente para a gente pensar, quando a gente começa a entrar dentro da palavra, quando a gente começa a estudar isso aqui, irmãos. É coisa que é para levantar, irmão, aquele que está lá embaixo, colocar em cima e falar: pelo amor de Deus, como que eu pude andar cabisbaixo desse jeito? Se levanta, se ergue. Tem um louvor que diz assim: ó, não mostre o inimigo a tua fraqueza, mostre para ele quem está contigo na peleja. É só confiar. Que testemunho lindo, irmão. Olha mais um privilégio. Esse é um dos privilégios lindos que nós temos, de ser guiados pelo Espírito Santo, irmão. Olha a Bíblia quando ela diz lá em Romanos 8,14. A Bíblia vai dizer assim: olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não tem como, querido, você ser guiado pelo Espírito Santo sem ser filho de Deus. E quando você cumpre os requisitos que foram falados anteriormente aqui, você não é guiado, querido, segundo o curso deste mundo, mas você é guiado pelo Espírito Santo. É Ele que te guia, é Ele que te mostra onde que você deve ir, o que você deve fazer, o que você deve falar. Olha aqui o testemunho da irmã de novo aqui, ó. Abriu a boca, o Espírito Santo foi e falou. Guiou até onde deveria ser guiado. Para quê? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É isso que é você ser guiado pelo Espírito Santo. Quando Deus te arranca de um lugar, te leva para outro lugar. Como eu digo no meu caso, quando Deus me arranca daqui para levar eu para outro lugar, para estar ministrando ali, irmão. São almas se rendendo aos pés, pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, pessoas sendo renovadas, pessoas saindo da caverna, pessoas colocando chamado para andar. Por quê, irmão? Porque nós não somos guiados segundo o curso desse mundo, mas nós somos guiados por aquele que habita dentro de nós. Isso é privilégio, irmão. Você não é guiado pelo diabo, você é guiado pelo Espírito Santo. Outrora, quando nós éramos guiados pelo demônio, o que nós fazíamos? Acordava de ressaca, acordava no outro dia, queria beber, acordava no outro dia, queria cheirar, acordava no outro dia, queria usar droga, queria se prostituir. Por quê? Porque nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos do diabo.
Para você refletir, irmãos, que hoje você acorda, você tem um lar, aqueles que são casados têm uma esposa abençoada dentro de casa, você olha para a vida dos teus filhos, você olha, vê o pão na mesa, você olha, quem te guia, irmão? É o Espírito Santo, é Ele que faz, é Ele que chama, é Ele que te sustenta. Ô irmão, acorda, dá um bom dia para Ele, para você ver que coisa linda. Bom dia, Espírito Santo. Olha aqui, irmãos, para aqueles que são filhos de Deus, têm esses privilégios, também tem responsabilidades. Tem que ter responsabilidade. E qual que é a primeira responsabilidade, irmão? Imitar a Deus. Efésios 5:1. A palavra de Deus vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você tem privilégio, mas também você tem responsabilidade. É por isso que eu digo, irmão, tem gente que acha que eu sou filho, acabou. Não. Se você é filho, você tem privilégio, isso é ótimo, irmão. Mas depois do privilégio vem também as responsabilidades. Tem que ter responsabilidade, irmão. Não adianta entregar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer, tá bom, Senhor. Não, agora você tem responsabilidade. E uma das responsabilidades, e eu coloquei essa como primeiro, porque é essa, irmão, tem que ser, irmão. Antes de você pensar em fazer alguma coisa, pensa, conta até 10 e vê se o Senhor ia fazer isso que você está fazendo, ou que você pretende fazer. Será que o Senhor faria isso? Será que o Senhor andaria dessa forma? Será que o Senhor falaria dessa forma? Não, deixa eu olhar para a Bíblia. Não, o Senhor não faria isso. Então você tem que ser imitador de Deus, andar como Ele andou, fazer o que Ele fez. É por isso que eu sempre falo, às vezes eu chego num lugar, às vezes o horário está passado, às vezes é um congresso, às vezes é um evento, mas eu falo assim, olha, eu costumo andar como Jesus andou. Eu quero terminar a ministração, eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas. Jesus, ele não só pregava ou ele não só curava, não. Jesus fazia tudo, irmão. Ele andava, ele ensinava, ele pregava, ele curava, ele libertava. Então nós temos que ser imitador do Senhor. Como ele fez, nós temos que fazer. Segunda responsabilidade: viver em pureza. Olha lá 1 João 3,2. 1 João 3,2 vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, assim o veremos. Será que você vai olhar para Ele e vai dizer assim, será que está parecido? Será que... Igual ninguém vai ser, irmão, não tem como ser igual. É por isso que a Bíblia colocou que semelhante, porque nós somos pecadores e Ele não teve pecado, mas semelhante a Ele. Você vai ter que ter uma semelhança a Ele, porque quem anda com Cristo, irmão, tem que ter semelhança. Mesmo quando Pedro negou a Jesus, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: você é um deles. Não, é assim. Eu tô olhando para você, Alexandre, eu olho para você, Alexandre. Eu vejo
uma semelhança de Jesus. Márcia, eu estou olhando para você, mas eu estou vendo uma semelhança de Jesus aí. É assim, irmão, a Bíblia está dizendo assim. Aí Pedro dizia, não, eu não sou não. Aí ele correu um pouco mais para frente, aí o outro olhou assim, é, porque você anda como ele, você fala como ele. E é assim, irmão, que o crente tem que ser, irmão. Ninguém precisa andar de terno e gravata, com a Bíblia embaixo do braço, para dizer que é crente. Para a pessoa olhar e dizer, não, você pode andar normal, com as suas vestes normais, mas alguém vai olhar para você e vai dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque isso é responsabilidade. Porque se você não fizer isso, você vai estar envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. E é o que muito aí perdeu, irmão. Perdeu, mas perdeu. Já não parece nem um pouquinho com Jesus que eu sirvo. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 14 vai dizer assim, olha, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Irmão, quem é filho é filho. Concupiscência, erro, engano, problema que vem lá do passado, isso não tem mais nada a ver com você não. Isso acabou. Isso acabou. Porque se agora é filho, o passado já era, irmão. A única coisa que vai servir o teu passado é para testemunhar que o Deus que você serve muda a história. Como ele mudou a minha, como ele mudou a da missionária, como ele mudou do pastor, como ele mudou de todo mundo que está aqui. O seu passado só serve para testemunhar que o Deus que você serve é poderoso para mudar a história. Só para isso, para mais nada. Vamos lá. Terceira responsabilidade. Você tem que resplandecer. Olha que coisa linda que eu achei na Bíblia. Resplandecer como um astro. Filipenses capítulo 2 e versículo 15. Abre aí para você ver que coisa linda está escrita aí. Filipenses 2,15. A Bíblia vai dizer assim, olha, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sabe o que você está falando aqui, irmão? Andar como Jesus andou, ser como Jesus andou, sal da terra e luz no mundo. O que significa isso aqui que ele estava falando aqui, irmão? Sabe quando você tem uma família e a família reuniu e ninguém ali é crente, mas você é? Quando você entrar ali para dentro, irmão, você tem que brilhar ali. Você tem que brilhar ali no meio. Porque se não brilhar, irmão, tem alguma coisa estranha. Você não pode se assentar, mesmo sendo a sua família, porque a minha também é roda dos escarnecedores, mas você tem que entrar lá para fazer o quê? A diferença. É por isso que eu dizia assim, olha, brilhar como astros, porque a luz que brilha em você não é sua, é a luz do Espírito Santo. Ninguém aqui, irmão, tem luz maior do que ninguém, a luz que brilha é a mesma, mas tem que fazer a diferença.
Porque essa é uma responsabilidade nossa. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 5, lá no versículo 16. Vai dizer assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. A responsabilidade nossa, irmãos, é de levar luz em meio às trevas. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Irmão, você pode prestar atenção na Bíblia, irmão. Em nenhum lugar na Bíblia Deus vai exaltar o homem. É ele que é exaltado, irmão. Em nenhum lugar na Bíblia. E ele sempre coloca assim: você, eu. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De o brilho do Espírito Santo brilhar em nós. Aí você vai se exaltar. Não, ele diz: para que o meu nome seja exaltado. Para que o meu nome seja glorificado. Vocês têm uma responsabilidade. Ah, mas e eu? Você já ganhou o que você tinha de ganhar. O quê? Ele como pai e você como filho. Você quer mais do que isso? E tem pessoas que querem. Pessoas que, esses dias eu vi algo, irmão, de tão ignorante, irmão, tão ignorante. Um pastor presidente de uma igreja muito grande chegando. E quando ele chegou, ele subiu no altar, veio um diácono correndo, irmão. Pegou a gravata e começou a ilustrar o sapato dele, irmão. Vou te contar, irmão. E você sabe o que o rapaz fez, o presidente fez? Quando ele tirou, deu outro. Irmão, esses estão longe de Cristo, irmão. Longe, muito longe. Quando eu olhei aquilo lá, eu disse: meu Deus, se o próprio Jesus pegou uma macia, botou lá, pegou a toalha e disse: pode sentar aí que eu vou lavar o pé de vocês. Irmão, nós estamos vivendo um tempo, irmão, um tempo. As pessoas fugiram disso aqui, ó. É Bíblia, irmão. Eu quero encerrar aqui dizendo sobre as 3 principais armas que nós precisamos ter, irmãos, para nós vencermos. Porque a gente recebe responsabilidade, mas nós também temos que lutar. E para lutar nós temos que ter arma. E a primeira arma se chama a palavra de Deus. Efésios 6:17 vai dizer: todavia também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora para você pensar, irmão. Aqui, ó, nós temos uma primeira arma que nós temos que usar, sendo filhos de Deus, acreditando em Jesus, recebendo a adoção, andando como Ele disse, fugindo da aparência do mal, colocando o pecado por terra, resplandecendo a glória dele na face da terra, para que o nome dele seja glorificado. Mas para tudo isso a gente precisa lutar. Porque há uma constante briga entre a carne e o espírito. Então nós precisamos lutar. E qual é a arma do crente? A primeira, a palavra, irmão. Quem não entende da palavra, quem não mergulha na palavra, pede para o diabo. Jesus, querido, ele venceu Satanás através da palavra. E não há outro jeito, irmão. Quem não tem palavra vai perder para o diabo, irmão. Não adianta você falar: eu oro 30 horas por dia, irmão. Se você não tiver Bíblia, não tiver palavra, você vai perder. A palavra, irmão, a palavra.
Temos que ter. E por que olha, como que Deus é tão sábio em tudo aquilo que faz. Ele diz primeiro, tomai o capacete da salvação. Por quê, irmão? Por que Ele coloca essa linguagem, essa figura de linguagem aqui, colocando como se fosse um capacete que protege a cabeça? Porque o diabo, o primeiro lugar que o diabo vem atacar é a sua mente. E se ele conseguir entrar aqui, aí ó, desce pro coração, e aí você vai parir algo muito ruim. É por isso que se você deixar ele dominar aqui, você perdeu a salvação. Aí você não tem palavra. Não deixa o inimigo tomar conta daqui, irmão. É por isso que a gente fala, toma cuidado naquilo que você está ouvindo. Toma cuidado naquilo que você tem mastigado aí, comido aí pela internet afora. Tem muita gente hoje desviada porque estão dando ouvido a pessoas desviadas que estão desviando outras que não conhecem Bíblia. Aí entra onde? Aqui, ó. Aí entrou aqui, irmão, é difícil, viu? É difícil você conseguir arrancar a besteira que alguns que dizem ser pastores aí estão ministrando a respeito da palavra. Entrou aqui, já era. Então toma cuidado. Blinda a sua mente. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, querido, você não vai conseguir distorcer aquilo que está escrito aqui. Qual é a segunda arma? A fé. 1 João 5, versículo 4 vai dizer assim: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a arma que nós temos que usar é a fé. Por isso que Jesus, quando Tomé disse, eu só acredito se colocar a mão. E Jesus entra a sala dentro, estende a mão e fala, aqui Tomé, que você vai botar a mão? Mas eu quero dizer para você, bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creram. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Nós não vimos, ele viu, mas nós acreditamos. Mas nós estamos aqui, irmão, firme na fé. E essa é a vitória que vence o mundo. Sem fé, querido, você não vai chegar em lugar nenhum. Agora imagina, você tem palavra, tem fé. Ai, irmão, você já começa a ficar mais robusto, né? Palavra, substância. E acreditando no que está escrito aqui, por quê? Porque primeiro você lê e depois você tem que ter fé. Por quê? Para acreditar no que está escrito aqui. Vamos lá? E o último. Terceira arma. O poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. O próprio Jesus disse, não sai daqui enquanto vocês não for fortalecidos. Olha, eu já ensinei vocês a palavra, vocês já acreditaram, vocês têm fé, mas não sai daqui sem receber poder não. Não sai daqui não, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí depois você vai, aí você pode ir, vai para Samaria, para Judéia, vai para os confins da terra, roda Jerusalém e vai, pronuncia. Por quê? Porque você tem palavra, você tem fé e você tem o meu poder sobre a tua vida. Irmão, isso é Bíblia, isso é palavra, isso é substância para nós. Porque nós estamos vivendo dias terríveis, irmão. Terríveis, terríveis. Eu quero encerrar aqui com um versículo lindo que eu achei aqui. E é o último, tá bom? 1 Coríntios 15:57. A Bíblia vai dizer assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso
Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus e glorificar ao nome dele?